Olá, queridos casais, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. E eu gostaria de convidar vocês hoje a confiar na palavra de Deus. Essa é uma frase que deveria ser desnecessária, ou alguns de vocês podem julgar desnecessária, uma vez que estamos falando para um auditório praticamente, se não todos, mas a maioria de crentes em Cristo Jesus, que professam crer na palavra de Deus. E é aí onde mora o problema. Muitas vezes é uma profissão apenas vocal e não de convicção. Quando nós lemos em Efésios, capítulo 6, verso 4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Claramente, disciplina e admoestação do Senhor só pode ser de fato se o nosso conceito de disciplina e admoestação é o conceito bíblico. Porém, o que eu tenho mais visto ao longo dos anos em famílias cristãs é os conceitos mundanos, os conceitos filosóficos que muitas vezes contrariam a palavra de Deus sendo adotados. E é por isso que eu gostaria de convidar você a confiar na palavra de Deus. E quando eu falo em confiar na palavra de Deus, eu estou dizendo que nem sempre veremos de imediato o que esta palavra está dizendo para nós. Porque é preciso que nós confiemos com fé que aquilo que está aqui dentro vai acontecer porque é a palavra de Deus. Primeiramente, nós precisamos entender que há uma promessa muito clara do Senhor, que a palavra dele é que não volta vazia. Eu tenho enfatizado isso na congregação a qual eu pastoreio, a Ebenezer, que nós precisamos ter cuidado, que não é a minha oratória, as minhas palavras pensadas, as minhas palavras calculadas que vão surtir o efeito eterno. O efeito eterno que é prometido por Deus é para a sua palavra, aquela que é inspirada. Isaías 55. Acrescentando a isso, nós devemos lembrar o que diz Hebreus capítulo 4, verso 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante e cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Os nossos filhos precisam ser confrontados com a palavra de Deus. Os nossos filhos precisam ser confrontados não com as nossas ideias, com as ideias do mundo, mas com as verdades que Deus coloca na sua palavra. E isso inclui nossa vida viver por essa verdade. A palavra de Deus diz ainda em Salmos 119, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra. É a palavra de Deus que vai ajudar aos nossos filhos, nos ajudar e ajudar os nossos filhos a serem de fato vitoriosos e viverem para o reino de Deus. Por essa razão, ela deve ser a base. Eu não estou dizendo aqui que há ensinamentos fora da Bíblia ou que os ensinamentos fora da Bíblia não podem ser aproveitados. Mas o que eu estou dizendo é que os ensinamentos que devem balizar a nossa criação, a forma que vamos agir com nossos filhos, ainda que venham exteriormente de livros, seja de educação familiar, elas devem ter como base o princípio da palavra de Deus. E quando elas contrariam a palavra de Deus, esses conselhos, por mais bonitos que sejam, mais atrativos que sejam, devem ser desprezados, porque eles são apenas falácias de algo que não é verdadeiro, porque apenas a palavra de Deus é a verdade. Nós vemos isso em João 17, quando o Senhor Jesus, orando por mim e por você, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ora, diante de tudo isso, por que eu tenho enfatizado bastante nesse devocional que você deve confiar na palavra de Deus? Porque é só assim que vai funcionar. Porque vai ter momentos na sua vida de pai e de mãe que você vai procurar fazer o que a Bíblia está dizendo, repetidas vezes, sem momentaneamente ou por algum tempo ver algum resultado. Talvez você até diga: eu vou desistir, isso não dá certo. Porque já tentei e não deu certo. É exatamente onde entra a fé na palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela vai fazer o trabalho dela e que, ao obedecer a esta palavra, você vai estar cumprindo o seu papel. Que você estará fazendo a vontade de Deus segundo a sua palavra. Alguns exemplos para você perceber como
às vezes a filosofia do mundo tem entrado na família e por essa razão, muitas vezes nós temos tido sérios problemas na própria criação dos filhos. Comecemos, por exemplo, com a ideia de que essa questão de repreensão física ou de disciplina física não cabe mais. Era coisa do passado, era coisa dos nossos pais, era coisa daquela geração. Só que quem fala que a criança deve receber uma disciplina física é a Bíblia. E ela diz que essa disciplina deve começar muito cedo. Chega a afirmar em Provérbios que aquele que retém a vara odeia o seu filho, mas aquele que o ama cedo o disciplina. Isto é, ainda bebê, em tenra idade, essa criança já deve ser disciplinada de acordo com o padrão da palavra de Deus. E você diz, mas tão cedo, pastor? Será que isso não é maldade com a criança? A criança não entende. Esse é um erro crasso de muitos pais. A criança entende. Eu acho que a maioria dos pais que estão aqui já ouviram falar em choro falso. Já perceberam muitas vezes que uma criança no berço é capaz de manipular suas próprias emoções a fim de conquistar algo. Porque a sua natureza já está se manifestando. E essa disciplina, ela é extremamente importante. E aí entra um outro conceito que nós precisamos crer. Nossos filhos, por mais lindos, por mais meigos que sejam ainda no colo, mal nasceram, não são anjinhos. São filhos de Adão e Eva e carregam no coração uma semente chamada pecado. E esse pecado, vez por outra, se manifesta. Precisamos ter a sabedoria de entender que essa manifestação, até certa idade, eu não sei lhe precisar qual idade, não é voluntária. Ela é instintiva, isso é, vem do instinto pecaminoso que nós temos. Nós não precisamos ensinar nossos filhos a mentir, eles mentem por natureza. Nós não precisamos ensinar nossos filhos a desobedecer, eles desobedecem por natureza. Nós não precisamos ensinar nossos filhos a serem egoístas, eles são egoístas por natureza, porque eles já nascem com a herança de Adão e Eva. A descendência de Adão e Eva herdaram o pecado. Já nascemos separados de Deus. Davi, falando e se arrependendo, diz, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Mas a filosofia do mundo diz, não, a criança nasce com uma folha em branco. Conforme ela vai crescendo, aí as coisas vão sendo colocadas, sejam boas ou sejam más. Essa é uma filosofia muito comum, inclusive nos filmes. Quando você muitas vezes assiste filmes onde tem os vilões, geralmente você vai perceber que essa filosofia é transmitida para nós e principalmente para os nossos filhos. Vilão é dessa forma porque na infância dele ele sofreu isso. Era uma pessoa boa, mas a convivência, a vida dela, o que ela sofreu fez com que ela se tornasse essa pessoa má. Não, ela já nasceu má. Pode até havido um agravamento dessa situação, mas ela já nasceu má. Porque todos nós já nascemos pecadores. E é aí onde nós precisamos ter cuidado. Porque as filosofias estão presentes em vários ramos da sociedade, na literatura, no cinema, nas notícias, e muitos crentes têm admitido que essas filosofias sobreponham a verdade da palavra de Deus. Quer ver uma outra que eu tenho visto recentemente? Muitos pais têm uma ideia de que os filhos não devem ser forçados a ir à igreja. Esse é um engano, primeiro de filosofia, e um auto-engano. Sabe por quê? Porque eu não conheço pais que têm essa filosofia, mas aplicam isso para questões secundárias, porque primária é a de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse, quando estava falando aos seus discípulos sobre a vida e sobre as coisas básicas da vida, como comer e beber,
Ele diz, não fique preocupado com isso, buscai antes o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. A questão é, voltando àquele exemplo, eu não conheço pais que dão a liberdade para seus filhos escolherem ou não ir para a igreja e dão essa mesma liberdade para eles escolherem se querem ou não para a escola estudar. Eu não conheço. Talvez você conheça. Eu não conheço. A maioria só dá essa escolha para as coisas de Deus. Não, mas eles têm que querer. Aí é que está um problema. Somos nós que somos responsáveis por inculcar essa verdade na vida dos nossos filhos, no coração e na mente deles. Deuteronômio capítulo 6. Essa é nossa responsabilidade. Enquanto meus filhos estiverem em casa, na minha casa, vão para a igreja comigo, querendo ou não. Porque essa é minha responsabilidade. No dia que eles tiverem autonomia, pagarem suas contas e forem viver a sua vida, aí eu só poderei lamentar se eles abandonarem ao Senhor. Mas enquanto estiverem na minha casa, é minha responsabilidade de que eles estejam no caminho de Deus. Comigo, claro, mas no caminho de Deus. Porque essa foi a responsabilidade dada por Deus. Primeiro, o reino de Deus. Se nós obrigamos nossos filhos a estudarem, se nós obrigamos nossos filhos a trabalharem, muito mais, enquanto filhos, deveríamos obrigá-los a buscar o reino de Deus. É uma falácia, é uma ignorância que é trazida pelo mundo e pelo próprio Satanás, achar que nossos filhos têm que decidir buscar ao Senhor. Não. Enquanto estiverem na nossa casa, é nossa responsabilidade criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. A minha mãe é uma mulher muito temente a Deus, me criou num sistema que, graças a Deus, eu casei com uma mulher que tem a mesma ideia. Mas minha mãe chegava ao ponto de que se eu adoecesse no domingo e não fosse para a escola bíblica dominical e nem para o culto à noite, na segunda de manhã eu não ia para a escola. Eu lembro uma vez, não sei se eu tinha 8, 9 anos de idade, eu estava doente e não fui. Como eu passei o domingo descansando, obviamente na segunda eu estava melhor. E aí na segunda acordei cedo, eu sempre estudei de manhã, e já tinha pulado para aprontar para ir para a escola. A minha mãe disse, não, você vai ficar em casa. E aí eu disse para ela, mas mãe, eu já me sinto bem. Ela disse, meu filho, você deixou de servir a Deus nesse domingo por conta da sua enfermidade. Então você vai ficar hoje e se recuperar bem para não acontecer de você adoecer e no final de semana que vem você faltar de novo o trabalho de Deus. Foi uma experiência única na minha vida. E eu até hoje lembro dessa experiência e desse ensino da minha mãe. Ela não me deixou ir para a escola. Por quê? Porque eu já tinha faltado domingo por causa de enfermidade. Ela queria ter certeza que eu ia descansar na segunda para ficar bem para o resto da semana, para não chegar no domingo e faltar de novo. Porque eu passei a semana me esforçando pelas coisas deste mundo e no domingo não estar novamente pronto para chegar. Por isso, pais, pensem bem sobre essa questão. O reino de Deus vem em primeiro lugar. Você precisa crer na palavra de Deus. Você precisa crer no que ela diz. Há muitas filosofias que vêm contra a palavra de Deus e que os pais crentes estão aceitando numa boa, porque querem ser modernos, porque não querem ser chamados de retrógrados, que não querem ser vistos como pessoas arcaicas. Mas, infelizmente, o resultado disso são filhos que um dia desconhecem o Senhor. Como aconteceu com aquela geração pós-Josué e os conquistadores da Terra Prometida. Surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. E esse é o meu medo na criação dos meus filhos. Esse é o meu medo na criação dos filhos dos crentes. Que surja uma geração que não conheça Deus. Apesar de tudo que Deus fez por nós, de tudo que Deus tem nos proporcionado. Por essa razão, estude a palavra de Deus, confie. Quando a palavra de Deus diz algo, confie, mesmo que você não veja os resultados. Você confia, mas eu estou crendo, Senhor Deus, que a Tua palavra é a verdade. E essa semente vai brotar e vai frutificar para a Tua glória e para o bem do meu filho, da minha filha. Que o Senhor nos abençoe e nos faça confiar na Sua palavra, que é a verdade. Até o próximo devocional. Nosso abençoado.
abençoar, que Ele possa ser teu contra o mal, faz o leal, sempre firme está, e com o teu poder vem nos manter.